Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, decidi fazer um videozinho aqui, mostrando. Então, fiz todos os fichamentos, já li bastante a literatura, já pesquisei bastante, separei o material que eu acho interessante para minha revisão de literatura, tanto artigos quanto livros, quanto monografias, dissertações aí, né? Então já fiz uma leitura geral, fiz meu fichamento, estou com um material aí considerável, um material bom, já disponível, já fichado, já sei o que eu vou usar de citação na íntegra, já sei o que eu vou usar de citação indireta, ou seja, vou estar reescrevendo o que o autor escreveu, o que o autor disse, com as minhas palavras. E agora, como é que eu transformo isso tudo numa revisão de literatura? Tá? Então, o objetivo desse vídeo aí, espero que ele seja um vídeo rápido, é de mostrar aí como transformar então os meus fichamentos numa revisão de literatura aí para o meu TCC, tá? Importante eu destacar para vocês que o que eu vou mostrar para vocês é uma forma que eu faço, tá? Podem ter outras formas de se fazer a mesma coisa, mas eu particularmente faço dessa maneira, tá? Então é mais uma forma que eu utilizei tanto na graduação aí quanto nas minhas pós e deu certo, tá? Ficaram trabalhos bacanas, então é a forma que eu faço. Pode ser que vocês encontrem outras pessoas, outros escritores, outros pesquisadores que fazem de outra forma e não há um certo ou um errado, tá? Existem diferentes formas de se fazer, tá? A forma que eu utilizo é essa, tá? Então aqui, ó, eu tenho um modelo de TCC, de projeto TCC, que eu acabei adaptando aqui, o que eu acabei criando para uma das faculdades em que eu dou aula, tá? É um modelinho genérico, ele segue as regras dessa faculdade aí, as regras dessa faculdade, em princípio, seguem as normas aí, as diretrizes das ABNTs que nós temos disponíveis, então eu estou seguindo esse modelinho, tá? Então aqui, ó, dentro desse modelo, para não ficar vazio, eu acabei colocando, né, algumas informações aqui que retirei do manual dessa instituição, tá? Então, a primeira coisa, ele vai caracterizar a revisão de literatura, tá? E vai falar alguns tópicos aí de formatação, mas isso aqui ele pode estar variando de uma faculdade para outra. Eu estou utilizando esse, acho que, como um exemplo, vale, tá? Então, legal. Fiz meus fichamentos, já fiz toda a minha leitura de material disponível, então eu já tenho uma ideia do que a literatura diz, tá? Sobre o assunto que eu estou pesquisando, sobre o assunto que é o tema principal do meu TCC, e agora eu preciso transformar isso num texto, numa revisão de literatura. O que seria essa revisão de literatura? O referencial teórico ou a teoria que vai embasar o meu trabalho aí de conclusão de curso, tá? Então, legal. Então, li tudo. Primeira coisa, primeira coisa que eu tenho que fazer, depois de toda essa leitura, né? Antes a gente faz também, mas depois de toda a leitura, como a gente já tem um conhecimento maior, ou deveríamos ter esse conhecimento um pouco maior da literatura, a gente organiza, a gente planeja. Legal. Meu capítulo de revisão de literatura, o que que ele vai ter? Vão ser os tópicos que ele vai abordar, tá? Então aí, ó, dentro aí dos temas, eu posso utilizar diversos materiais, eu posso utilizar diversas estruturas, né? Então aqui, ó, até coloco aqui para vocês, né? Então esse autor Gil, ele sugere aí que as ideias sejam apresentadas de uma sequência lógica e ordenada. Para eu conseguir chegar nessa sequência lógica e ordenada, eu preciso planejar. Então preciso ler e preciso planejar. E aí eu posso utilizar tantos títulos e subtítulos quanto forem necessários, tá? Sempre mantendo aí a questão de lógica, ordenação. Ele dá mais algumas dicas também, tá? O texto tem que ser claro, tem que ser conciso, tá? Tem que ser de certa forma direto. Às vezes
na ânsia da gente escrever uma coisa legal, uma coisa bonita, a gente acaba procurando palavras mais rebuscadas e acabam confundindo aí um pouco o leitor. Então, a hora que a gente vai escrever esse texto, a gente tem que pensar um pouco no leitor, tá? Pouco não, bastante no leitor, tem que pensar em quem está lendo, quem vai estar recebendo aí esse material. Então é importantíssimo aí a gente tentar manter uma sequência lógica ordenada, clara, um português adequado, tá? Também não posso fazer um trabalho aí, uma revisão de literatura e colocar um monte de gíria, tá? Aí já fica um pouco complicado, mas aí eu tenho que seguir aí normas de gramática, toda a questão aí de normas aí da gramática e de uma linguagem clara. Temos que pensar aí na comunicação, né? Dentro de um curso que eu estava fazendo aí, um dos tópicos foi comunicação. Quando a gente fala em comunicação, eu tenho que entender que eu tenho um transmissor ou um emissor, tá? E um receptor. Então temos dois atores aí dentro dessa questão. Então a minha mensagem ela tem que ser entendível aí para o receptor. O receptor tem que receber essa mensagem e tem que entender. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Dentro aí dos tópicos, particularmente esse semestre, as minhas orientações estão em cima de plano de negócios, tá? Então eu defini aí com os meus orientados que a estrutura básica aí que eu vou estar utilizando na minha revisão de literatura é uma estrutura básica seria essa. Então, um tópico em que eu iria abordar a questão do empreendedorismo em si, e um segundo tópico em que eu abordaria aí o plano de negócios em si. Então, aqui já está o meu planejamento do TCC, né? O planejamento aí do TCC não, mas da minha revisão de literatura. Minha revisão de literatura vai obedecer isso, tá? Então lá, ó, no meu tópico de revisão de literatura, o que que eu posso começar fazendo? Né? Isso aí é uma coisa que me ensinaram. Pô, vou começar a revisão de literatura. Então, dentro do meu manual, é o tópico 2, né? Tópico 2, revisão de literatura. Depois eu já vou começar no subtítulo 2.1, né? Então, o que é sugerido, o que eu aprendi aí, uma prática legal e que eu tenho aplicado aí nos meus trabalhos e peço meus orientados fazerem, eu coloco um parágrafo aqui que ele vai me falar como é que vai estar estruturada a minha revisão de literatura, né? Então, vamos pensar um parágrafo aqui, uma questão é, bem exemplo mesmo, né? Então, neste tópico, ou neste capítulo de revisão de literatura, serão abordados. Professor, não posso colocar irei abordar? Não, é dentro das dicas lá daquele autor do Gil, que eu comentei com vocês, tá? Ele fala aí da impessoalidade. Então, aqui, pessoal, utilizamos sempre aí na terceira pessoa, tá? Tem que ser impessoal o negócio. Então, esquece eu, tá? Vamos utilizar uma linguagem aí mais impessoal, tá? Então, neste capítulo de revisão de literatura serão abordados ou apresentados, ficaria melhor, apresentados os temas empreendedorismo, turismo e plano de negócios. Então, nós temos, ó, vamos colocar aqui assuntos, os assuntos, empreendedorismo e plano de negócios, que são os temas principais deste trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, escrevi um parágrafo aqui, pessoal. Uma coisa bem simples, tá? Nada de muito rebuscado, bem direto.
só para a gente fazer uma espécie de introdução, né? Poderia melhorar ele, poderia falar que dentro do tópico empreendedorismo, vamos falar de origem, de características, da conceituação, tá? E dentro do plano de negócios vamos abordar uma estrutura básica de um plano de negócios. Então eu posso melhorar, mas pensando aí numa questão de um exemplo, de uma coisa mais direta, vamos deixar dessa forma, tá? Então legal, o meu tópico 2.1 vai ser, vamos seguir aquela lógica do meu planejamento aqui, ó, empreendedorismo. Então eu vou mudar aqui para empreendedorismo. Professor, Thiago, por que você está mudando aí? Por que você não escreve direito, né? Porque esse tópico, esses itens aqui, ó, do meu modelinho, que eu disponibilizei para os meus alunos, eles já estão dentro da norma da faculdade. Então, em vista disso, eu já posso, ele, ó, se vocês verem aqui, ó, ele já está configurado aqui em cima como título 2. Na hora de eu fazer o meu sumário automático, ele já está mais fácil, tá? Então, o tópico 2.1 será empreendedorismo. O meu tópico 2.2 será plano de negócios, tá? Então tá aqui, ó, estruturei já, então já tá o meu planejamento aqui. Poderia colocar, Thiago, posso colocar os demais tópicos aqui já para ir adiantando, dividir eles aqui, ó, subdividir o tópico 2.2 lá no caso em 2.2.1, 2. Posso fazer também, tá? Aqui, aí eu vou utilizar a mesma estratégia. Vou copiar ele aqui, tá? Vou jogar ele aqui, ó. 2.2.1. Sumário executivo. É uma forma de fazer. Então, posso colocar 2.2.1. 2.2.2. Análise de mercado. Vamos lá. Que mais? Análise de mercado. Plano de marketing. Plano de marketing. 2.2.3, já corrigindo aqui. Vamos lá. Plano operacional, plano estratégico, então, plano operacional, plano operacional, plano estratégico, plano financeiro. Então já legal, ó.